tarde, senhoras e senhores. Queria cumprimentar o secretário delegado Felipe, cumprimento a todos os policiais civis da mesa e aqui presentes. Queria cumprimentar o secretário Menezes, o coronel Menezes, cumprimento a todos os policiais militares aqui da mesa e aqui presentes. A secretária Rosa, cumprimento todos os policiais penais aqui presentes. Senhoras e senhores, o Rio de Janeiro, na data de ontem, realizou a maior operação de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro. E para isso a gente tem que contextualizar um pouco. O Rio de Janeiro hoje tem quase um quarto da sua população morando em favelas. Essa é uma triste realidade do Rio de Janeiro. São 22% da população morando em favela, enquanto o percentual no Brasil é de 8,1%. A operação de ontem, englobando todo o complexo da Penha e do Alemão, são aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem dentro do município do Rio de Janeiro. Dentro desse contexto, um quadro de desordem, uma aglomeração de pessoas muito grande, o que traz um risco significativo para uma operação desse tamanho, todo um trabalho de inteligência e planejamento foi muito intenso, uma investigação de aproximadamente um ano, onde envolveu todas as polícias do Rio de Janeiro e polícias de outros estados, principalmente do estado do Pará. Todo o trabalho de inteligência, todo esse conhecimento foi necessário para que se houvesse um planejamento muito minucioso de como deveria ser a fase ostensiva dessa operação, ou seja, quando os policiais efetivamente estariam em campo para cumprir as centenas de mandados de prisão e centenas de mandados de busca e apreensão. Para isso, dentro do histórico de operações, naquele cenário, naquela localidade, optamos em deslocar o local de contato com esses criminosos, tirando-os da área edificada das comunidades para a área de mata, que é onde eles efetivamente se escondem e atacam as forças policiais. Dessa maneira, a opção foi feita para o quê? Para preservar a vida de todos os moradores que naquela região residem. E, obviamente, minimizar o dano colateral. Dentro desse contexto, nós tivemos um dano colateral muito pequeno. 4 pessoas inocentes foram baleadas, feridas, mas sem gravidade. Obviamente, ao deslocar esse contato com o criminoso para aquela área de mata, os nossos policiais também teriam um risco maior. E, lamentavelmente, tivemos 4 vítimas, 4 heróis que nos deixaram, 4 policiais que saíram de suas casas para arriscar sua vida e libertar aquelas pessoas inocentes que moram naquela comunidade e sob o jugo de criminosos. Então essa foi a opção. Por isso nós também não utilizamos aeronaves, porque a exposição dos policiais que estavam na mata poderia causar um risco muito grande de feri-los. Utilizamos sim uma aeronave como o FLIR, que tinha como único objetivo filmar a progressão das polícias e dos criminosos. E são fartas as imagens feitas por essa aeronave, por drones, onde criminosos armados com roupas de camuflagem entraram naquela mata e, obviamente, tiveram contato com as tropas que lá estavam. Claro que essa alta letalidade que se verificou durante a operação, ela era previsível, mas obviamente não era desejada. Todo o trabalho da polícia foi feito no sentido de dar cumprimento aos mandados de prisão e, obviamente, aqueles também que estavam em flagrante delito. Tanto que o número de prisões também foi muito grande. Essa foi a opção daqueles que resolveram se entregar. Foram presos, levados à delegacia e lá cumpridos o mandado de prisão ou lavrado o flagrante. Agora, parte desses criminosos resolveram enfrentar o Estado e atacaram deliberadamente e de forma cruel
e violenta os nossos policiais. 4 policiais morreram e uma dezena de policiais feridos por conta desse confronto. Então, as vítimas dessa operação de ontem são os 4 inocentes que foram feridos sem gravidade e os nossos 4 policiais que faleceram, infelizmente faleceram. Então, esse é o quadro que a gente encontra no Rio de Janeiro. A gente vem falando há muito tempo porque o Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. A defesa desse território por esses criminosos, portando esse tipo de armamento, isso já ultrapassou em muito a segurança pública. E esse é o maior desafio que as forças de segurança pública têm no Rio de Janeiro. Enfrentar essa criminalidade violenta, terrorista, que insiste em atacar o Estado e atacar as pessoas de bem. Eu creio que aqui os colegas que estão à mesa poderão dar maiores detalhes sobre a operação. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Secretário Menezes. Boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o Dr. Vitor Santos, nosso secretário de Segurança Pública, cumprimentar o Dr. Felipe Cury, secretário de Polícia Civil, a quem cumprimento todos os policiais civis aqui presentes, cumprimentar a secretária Maria Rosa, a quem cumprimento todos os policiais penais aqui presentes, cumprimentar o nosso subsecretário de Gestão Operacional, Coronel Brandão, a quem cumprimento todos os policiais militares aqui presentes, cumprimentar toda a imprensa também aqui presente. Eu quero inicialmente me solidarizar com os policiais mortos, o policial civil Rodrigo, o policial civil Marcos, o sargento Serafim, o sargento Weber, me solidarizar com as famílias, me solidarizar também com os policiais feridos nessa operação, um grande número de policiais feridos nessa ação, uma ação extremamente arriscada, complexa. Queria também aqui elogiar todos os policiais militares e os policiais civis envolvidos nessa grande operação, a maior operação da história da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, porque, ao que se pese o grande arcabouço tecnológico de inteligência empregado, a segurança pública se faz com o empenho de homens e mulheres abnegados que trabalharam durante dias na preparação, na execução dessa grande operação, esse grande marco na história da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, quero aqui elogiar e reforçar em nome da Polícia Militar o meu elogio a todos os policiais militares e civis que participaram dessa operação. Quero rapidamente aqui falar sobre a preparação e o planejamento dessa operação, que foi calcado num grande planejamento de inteligência, numa análise de dados, numa análise de cenários, para o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, mandado de prisão, que contou principalmente com mais de 60 dias de planejamento intenso, de levantamento de dados, de levantamento de imagens, de roteiros a serem executados e principalmente de uma meticulosa matriz de responsabilidade que foi desenvolvida pela operação. Eu vou fazer uma pequena apresentação, e aqui me permitam levantar, para que eu possa elucidar aos senhores de que forma essa operação ela se deu, a Operação Contenção, que é uma operação do governo do Estado, uma política de Estado que visa barrar o crescimento de organizações criminosas no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Fala daqui para não atrapalhar as câmeras que estão na lateral, se pegar a imagem, por favor. Obrigado. Como foi sabido, a operação ela contou com 2.500 policiais civis e militares, mas eu posso aqui detalhar o emprego logístico e de recursos humanos da Polícia Militar. Contou com 1.800 policiais militares, 25 blindados, 26 drones, 12 veículos de demolição, uma aeronave, 120 viaturas e 2 ambulâncias, entre elas uma ambulância blindada. Pode passar. Aqui demonstra e o que a gente traz de novidade para esse planejamento e refuta totalmente a fala e a retórica de que não houve planejamento para essa operação. Esse quadro, esse mapa mostra bem a região do Alemão e da Penha, e aqui a gente tem uma matriz de responsabilidade de distribuição das nossas tropas pelo terreno. Nós começamos aqui pela parte do Alemão, em que tropas da nossa Coordenadoria de Polícia Pacificadora ocuparam e
obviamente incursionaram pelo terreno Fazendinha e Nova Brasília. A incursão aqui do 3º Batalhão, ela se deu no Juramentinho e Frechal. O 41º, ele se desenvolveu na área da Vila da Penha, nas comunidades do Trem e do Ipaze. Aqui, já passando para a área do Alemão, nós tivemos a incursão da Polícia Civil na Vila Cruzeiro e aqui, juntamente com a Polícia Civil, as tropas do Batalhão de Choque também na Vila Cruzeiro. E o que a gente traz de diferente nessa operação, fazendo com que aquelas imagens recorrentes de diversos marginais da lei, narcoterroristas, fortemente armados, que buscavam refúgio na área de mata dessa região, foi a incursão de tropas do BOPE na área mais alta da montanha da Serra da Misericórdia, que divide esses dois complexos, criando o que a gente chamou de muro do BOPE. Ou seja, policiais incursionados nessa área, fazendo com que os marginais fossem empurrados através das nossas incursões para essa área mais alta, e isso tinha um objetivo claro: proteger a população de bem que mora naquela região. Nosso objetivo principal é o interesse público e garantir a integridade física das pessoas de bem que residem tanto no Complexo do Alemão quanto da Penha. Então, toda a grande maioria dos confrontos, e eu posso dizer que quase a totalidade, se deu na área de mata. E, obviamente, que a opção pelo confronto, onde as nossas tropas do BOPE estavam dispostas, se deu pelos marginais, pelos narcoterroristas. Aqueles que quiseram se render foram presos. Basta os senhores avaliarem o grande número de marginais presos nessa operação. Pode passar? O contexto operacional, pode passar? Tem um vídeo desse rapidamente? Rapidamente o vídeo, por favor. Isso demonstra, o vídeo demonstra, isso foi uma imagem dos nossos drones utilizados, mostra o grande número de marginais fugindo para a área de mata, algo que era recorrente. Entretanto, o que houve diferente nessa operação é que havia infiltração de policiais do BOPE na área de mata, o que gerou uma forte resistência e um confronto que se iniciou de 6 da manhã até as 21 horas com as equipes do BOPE, da Polícia Civil, do Batalhão de Choque, havendo uma grande resistência por parte desses marginais que estavam fortemente armados. Ali vocês percebem o grande número de marginais se deslocando para essa área de mata. Pode passar. Pode passar rapidamente. Esse vídeo demonstra que aqueles que quiseram se render e optaram pelo não enfrentamento foram devidamente presos e conduzidos para a delegacia policial. Esse vídeo demonstra 15 marginais armados, todos de fuzis. Por favor, o vídeo. 15 marginais que foram se homiciaram em uma residência. Houve uma negociação prévia e todos foram presos e conduzidos para a delegacia, todos armados de fuzis. Isso demonstra que aqueles que não optaram pelo enfrentamento foram conduzidos para a delegacia, como determina a legislação vigente. Passa, por favor. Aqui é uma demonstração, houve uma retórica de que os corpos que foram achados hoje na Vila Cruzeiro, a gente observa aí a retirada das roupas táticas. Um dos corpos, a gente observa a retirada de pessoas que estavam ali acompanhando. Repete esse vídeo, por favor, também. Pessoas que estavam acompanhando a disposição desses corpos. A gente observa claramente ali a retirada de camuflado e roupa tática ali de uma das pessoas, ratificando aqui que todos os corpos, todas as apurações necessárias, dentro de um princípio de transparência, que devem pautar as ações policiais, serão periciados e os inquéritos policiais transcorrerão da maneira mais transparente possível. Ali a retirada também de um coturno de uma das vítimas. Pode passar. Aqui é importante mostrar, está sem som aí, por favor. Importante dizer que as nossas guarnições todas estavam com câmeras corporais. Isso é a área de mata. É um policial nosso querido,
do Batalhão de Ação aos Vulcães é na área alta, na área alta da Serra da Misericórdia, essa localidade chama-se Vacaria. Esse policial do BAC foi ferido na perna e no abdômen. Isso demonstra a dificuldade que esses policiais tiveram de acessar e as ambulâncias chegarem a esse policial ferido. Houve uma resistência armada constante dos marginais. Demorou cerca de 2 horas para que esse policial pudesse chegar na ambulância e ter o devido socorro para o Hospital Getúlio Vargas. Isso demonstra também a câmara corporal do policial, o intenso fogo cruzado para que esse policial pudesse ser removido para a ambulância mais próxima. Essa edificação, uma casa-mata na parte alta da Serra da Misericórdia, que os marginais utilizavam para promover enfrentamentos com forças policiais. E aqui a retirada do policial da área de conflagrada, da área de confronto, para a nossa ambulância, que também é uma ambulância blindada. Isso demonstra toda a dificuldade, todo o desafio imposto nessa operação de alta complexidade desenvolvida pelas Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então aqui eu encerro minha apresentação. Quero dizer que é um marco emblemático, que nós não recuaremos um minuto, esse é o nosso compromisso, seguir a determinação do governador Cláudio Castro. As Forças de Segurança do Rio de Janeiro estarão unidas nessa empreitada, e eu quero fazer uma reflexão com os senhores, que todo esse resultado aqui demonstra que tipo de pessoas, que tipo de quadrilha e organizações criminosas nós enfrentamos no dia a dia. Muito obrigado. Passar a palavra ao secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Couto. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentando aqui o secretário Vitor, secretário Menezes, secretária Rosa, cumprimentando todos os policiais civis, militares, meus colegas aqui da mesa também, do dispositivo, profissionais de imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os meus sentimentos à família dos policiais Rodrigo, Marcos Vinícius, Máscara, o sargento Éber, o sargento Serafim, que deram a sua vida para proteger a sociedade. Também prestar a solidariedade a todos os policiais civis e militares que foram feridos na operação de ontem. E estamos aqui dando toda assistência e torcendo pela pronta recuperação de todos eles. Ressaltar que a operação de ontem foi pautada integralmente numa investigação feita pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, capitaneada ali e presidida pelo Dr. Moisés e toda a equipe dele. Essa investigação resultou na expedição de cerca de 180 mandados de busca e apreensão e de cerca de 70 mandados de prisão. Além disso, nós tínhamos mais 30 mandados de prisão da Polícia Civil do Estado do Pará. Ou seja, eram cerca de 100 mandados de prisão e de 180 mandados de busca e apreensão. Todos os endereços que eram alvos da operação de ontem eram dados de inteligência e de investigação, dados em que nós tínhamos certeza absoluta, com geolocalização, de que seriam residências utilizadas pelos narcoterroristas que atuam na facção Comando Vermelho e nos complexos da Penha e do Complexo do Alemão. Então, a operação foi exaustivamente planejada, além de 1 ano de investigação e de trabalho de inteligência. Nos últimos 60 dias, pelo menos, as equipes técnicas e operacionais da Polícia Civil e da Polícia Militar diariamente se reuniam, tanto aqui na Polícia Civil quanto lá na Polícia Militar, para ver a melhor forma de fazer essa operação e o cumprimento dessas ordens judiciais. Importante mencionar que o foco da nossa atividade e da nossa ação tática, em primeiro lugar, era tentar causar o menor efeito colateral, o menor dano, o menor transtorno para os moradores daquela comunidade. E aí optou-se por fazer uma manobra tática no sentido de
tirar esses marginais das edificações e levá-los para a área de mata. Então, para quem diz que não houve planejamento, para quem diz que não houve inteligência, quem está falando isso não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, do que está falando. Surgem aí um bando de engenheiros de obra pronta, uma série de falsos especialistas em segurança que nunca sequer participaram de uma investigação, de uma operação, e começam a falar um monte de besteira na televisão. Então, a gente está mostrando aqui todo o planejamento, todo o trabalho que foi feito, mais de um ano de investigação para que essa operação pudesse ser realizada no dia de ontem. Então, nós optamos em aumentar o risco da nossa tropa e diminuir consideravelmente o risco da população que reside nos complexos da Penha e do Alemão. A manobra, todo o trabalho de inteligência foi meticulosamente calculado e deu certo. Exatamente o que nós queríamos, o cenário que nós projetamos foi o que nós encontramos na data de ontem. Para quem está falando também que não há inteligência, para quem não sabe, em áreas conflagradas, quanto mais inteligência nós tivermos, mais confronto nós vamos ter. A lógica é inversa. E foi justamente o que nós encontramos ontem. Um cenário de guerra, literalmente. O que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam não é mais uma questão de segurança pública. É uma questão de guerra irregular, guerra assimétrica, uma questão de defesa nacional e de soberania nacional. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu desafio qualquer um aqui chamar Esquadra Linear, CIA, quiser chamar o Mossad, quer chamar o FBI, pode chamar quem for, até a NASA, não vai fazer o que nós fazemos. Tem gente que fala aí, tem que chamar a Força Nacional. A Força Nacional não é especializada nesse tipo de ação. Todas as vezes que eles se aventuraram a entrar em comunidade, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar tiveram que resgatá-los. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Lamento muito e vou sentir muito, eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos 4 grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho em toda a sua história já tomou, desde sua fundação lá no final da década de 70. Nunca houve uma ação que desse um baque tão grande, nem em 2010, na ocupação do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque tão grande, com a perda tão grande de armas, de drogas e principalmente de lideranças. Também quero falar uma coisa aqui. Hoje em dia, todo mundo é vítima. Tudo é vítima. O ladrão é vítima da sociedade. O traficante, outro dia, passou a ser vítima do usuário. Ontem, o filho do chefe da facção, que é o Marcinho VP, falou que por trás do fuzil tem uma pessoa. Sobrou até para o fuzil. Não tem mais vítima. E o policial está sendo tratado como vilão. Nós não vamos admitir isso. O policial é o herói. O policial que foi lá ontem, os mais de 2.500 policiais que estavam lá ontem, estavam lá pelo seu João, pela Dona Maria, pelo seu José, pelo seu Antônio, pessoas de bem que são oprimidas por esses narcoterroristas que ficam na porta da casa deles aí com esses fuzis, com granadas, assediando a filha deles, cobrando taxas, colocando barricada, impedindo coleta de lixo, impedindo socorro médico.
Os nossos heróis, nossos mais de 2.500 heróis estavam lá ontem para isso, por essas pessoas aí. E para impedir que essa facção criminosa, em que teimam em não reconhecê-la como uma organização criminosa terrorista, continue a sua sanha expansionista, não só pelo Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente em âmbito nacional. Essa facção já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, disputando território, trazendo suas lideranças para ficarem escondidas aqui nesses QGs. Ontem, a operação das forças de segurança foi no QG, no centro nevrálgico, no coração do Comando Vermelho. E eles tomaram um golpe que eles nunca tomaram na vida deles, na história deles. Então, quero falar também para quem rotulou ou tentou rotular essa operação de chacina, maldosamente. Chacina é a morte indiscriminada, ilegal, de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. O que nós fizemos ontem foi uma ação legítima do Estado para cumprimento de ordens judiciais, 180 mandados de busca e apreensão e cerca de 100 mandados de prisão. Quem optou pelo confronto foi neutralizado. A reação da polícia depende da ação do criminoso. É simples assim. Quem não optou pelo confronto foi preso. Vou passar aqui para os senhores o saldo da operação de ontem. Vamos lá. Presos. 113 presos. Vejam a quantidade de presos. Presos de outros estados. Esse é o total, tá? 113 total de presos. Presos de outros estados. 33 presos. Antes dessa operação, até o final de setembro, só a Polícia Civil tinha prendido de fora do estado, em cerca de um ano, 449 lideranças de outros estados, fora a Polícia Militar. Também já prendeu centenas. Só ontem foram 33 presos. Adolescentes apreendidos, né? Adolescentes infratores, 10. 118 armas apreendidas, das quais 91 armas são fuzis, 26 pistolas e um revólver. 14 artefatos explosivos, milhares e milhares de munições e dezenas, na verdade centenas de carregadores que ainda estão sendo contabilizados. E toneladas de drogas também que ainda estão sendo contabilizadas. E com relação aos neutralizados, bom ressaltar aqui mais uma vez, as únicas vítimas dessa operação foram os 4 policiais. Nós temos aqui o total. Ontem foram 58 neutralizados e no dia de hoje, somando os corpos que foram achados na mata, com mais 61, nós temos 119 mortos, dos quais 115 eram narcoterroristas e 4 vítimas que são os nossos policiais. Esses são os números atualizados que deram, dos neutralizados que deram entrada no nosso Instituto Médico Legal. Importante enfatizar também, a Polícia Civil está dando o tratamento para esses narcoterroristas nos registros de ocorrência como opositores, ou seja, criminosos, autores de tentativa de homicídio contra os nossos policiais. Os nossos policiais estão sendo tratados na investigação como vítimas de tentativa de homicídio. E esses marginais que morreram como autores de tentativa de homicídio em face dos nossos policiais. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e boa tarde a todos. Os vídeos deles sendo resgatados na mata, todos paramentados. E depois o outro vídeo, primeiro na rua, deles sem nada. Operou-se uma mágica aí. E não suspeitem e não se surpreendam se aparecerem com lesões, tá?
com lesões à faca, com coisas justamente para incriminar os policiais. Mas nós temos aqui várias imagens que comprovam, além dessas, que comprovam que eles estavam portando fuzis, portando armas e com roupas de guerra, inclusive alguns até com roupas de policiais. Secretário, eu pedi só um segundo. Daniel, tem como apagar essas luzes aqui do palco, passar o vídeo novamente, o pessoal de imagem está solicitando? Eu pedi só um minuto para a paciência de todos. Várias. Pessoal, chegou a gente tirando a farda, a camuflagem, a bota operacional. E agora na nada da noite, a camuflagem e as ferramentas. Bom, pode acender a luz, obrigado. Coloca o negócio do Oliveira. Vou pedir para colocar a imagem do slide para o doutor Carlos Oliveira fazer uma breve explanação. Por favor, a imagem do slide. Essa não. Doutor Oliveira, por favor. Bom, bom dia, secretário Felipe, secretário Vitor, secretário Menezes, secretário Rosa. Em nome de quem cumprimento todos os presentes na mesa. Bom dia a todos os senhores e senhoras da imprensa. Os secretários já falaram sobre a operação e a nossa fala como subsecretário operacional é especificamente a operação em si, alguns detalhes para que os senhores possam contextualizar e poderem interpretar as consequências. Essa investigação é uma investigação que já vem sendo desenvolvida em cima do inquérito da Delegacia de Repressão Entorpecentes há cerca de um ano, com relação ao poderio do Comando Vermelho e suas áreas de poder, as suas áreas de influência e de poder. Hoje nós temos um quadro no Rio de Janeiro em que, numa apuração de guerra entre tráfico, uma facção, na zona oeste do Rio de Janeiro, as investigações nos reportam até o Complexo da Penha. Nós temos investigações em cima da expansão dos criminosos em Jacarepaguá, que nos indicam também que o centro de poder, o centro de decisões é no Complexo da Penha. Nós temos investigações no interior do Rio de Janeiro que indicam a mesma coisa. O centro de decisões, o centro de poder também é no Complexo da Penha. Obviamente que os nossos esforços, em determinado momento, teriam que se direcionar para a organização criminosa que atua no Complexo da Penha. Foi isso que aconteceu. Nós fizemos, operacionalmente falando, nós fizemos um estudo de todas as operações que foram desenvolvidas na Penha, operações da Polícia Civil, operações da Polícia Militar, que sempre indicaram que esse movimento que foi mostrado pelos secretários era um movimento contínuo, reiterado. Ou seja, vou levantar um minuto. Esse movimento era um movimento reiterado. Ou seja,
Assim que a polícia incursionava na área urbana, na área de edificações, eles se movimentavam para essa área de floresta, essa área de mata. Isso aqui é uma solução de continuidade, é uma parte da Serra da Misericórdia que une o Complexo do Alemão, aqui desse lado, e o Complexo da Penha, desse lado, que pega essa parte aqui da Serra da Misericórdia. Mais para cá é o Complexo do Alemão. Como falou o secretário Felipe, nós optamos, secretário Felipe, secretário Lelê, secretário Vitor, nós optamos que o confronto, que era certo, não acontecesse na área edificada. Eles também deram os motivos. Diminuir os possíveis efeitos de danos colaterais, quais sejam possíveis lesões à população que reside nesse local e destruição do seu patrimônio, casas, móveis, etc. Foi feita a incursão pelas forças regulares na área edificada e o Batalhão de Operações Especiais incursionou pelo Complexo do Alemão na área de floresta. E aqui nessa região, basicamente, é que aconteceu o contato. Por que eu estou dando essa explicação? Nós já tínhamos policiais posicionados, policiais com preparo, policiais equipados com armamento adequado para confrontar esses marginais. Esse movimento aqui não era feito apenas por soldados do tráfico, e também por lideranças do tráfico. Lideranças do Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro e lideranças do Comando Vermelho também de outros estados. Faziam esse mesmo movimento. Então os senhores podem deduzir tranquilamente que nós temos aqui policiais treinados e armados, e aqui nós temos centenas, mais de uma centena de bandidos, 2, 3 centenas de bandidos adentrando no local, também fortemente armados e com a finalidade de matar. Com a finalidade de matar. Nessa linha aqui, ficaram posicionados os policiais civis, para evitar que esses elementos adentrassem, retornassem à área edificada e sumissem nessa região. Aqui ficaram os policiais civis. E nessa linha também, tática, foram que os policiais civis tiveram a vida ceifada. Aqui morreu o policial Marcos, nosso querido Máscara, e aqui morreu o policial Rodrigo, um pouco mais avançado, aqui no local que nós chamamos de Campo da Vacaria. Eles defenderam essa linha para evitar que os marginais adentrassem novamente na área edificada. E aqui nós tivemos também 90% dos policiais civis que foram feridos a tiros pelos marginais. Então, essa explicação demonstra que o plano tático foi um plano muito bem elaborado, em que o confronto se restringiu a marginais e policiais. O nosso objetivo principal, que era esse, foi atingido com esse plano tático. Então, o argumento de que não houve inteligência, o argumento de que não houve planejamento, com relação também à questão tático-operacional, é um argumento falho, é um argumento artificial, como falou o secretário Felipe. Ele é tão artificial que essas 91 armas de fogo, esses 91 fuzis, nos conduz à realidade do que nós enfrentamos lá. Aqui nós temos 91 fuzis, que é a pior arma, e se tratando de criminalidade urbana, que é a arma utilizada em todos os confrontos pelo planeta, que é utilizada por criminosos em favelas do Rio de Janeiro. A mesma arma que é utilizada em conflitos no Oriente Médio, em conflitos por toda parte do mundo, na história das guerras, rifles e fuzis, são que são utilizados por bandidos do Rio de Janeiro. Nós tivemos ontem outro número bastante significativo. Essa é uma operação que fala muito de números, mas esses números todos têm um significado.
Nós tivemos ontem, quando falou o doutor Felipe, 33 lideranças de outros estados presas. Foram 10 somente da Bahia. Temos bandidos do Amazonas, temos bandidos do Ceará, temos bandidos de Pernambuco, e nós temos informações das inteligências desses estados de que todos os bandidos que têm poder de decisão nos seus estados estão vindo para o Rio de Janeiro, se instalando nesses complexos, e ali eles têm uma relativa tranquilidade para desenvolver os seus negócios, darem ordem de morte nos seus estados, a partir de relativa tranquilidade que eles têm nesses locais, devido à complexidade de incursões, devido à complexidade de operações nesses locais. Então esse também é um número bastante significativo. Pessoal, vou abrir para perguntas e respostas. Eu já tenho 4 pessoas cadastradas. Vou pedir para quem quiser fazer, buscar o Pedro e o Daniel aqui. Daniel, Pedro, vai aí o pessoal vai fazer a lista. Vamos agilizar. Eu vou sair. Tem alguma pergunta? Cara, primeiro Pedro passando. Boa tarde. Pergunta aos secretários. Eu queria saber se em algum momento a situação chegou a fugir do planejado ou se esse alto número de mortes no final da história fazia parte dos planos desde o início. A gente, em primeiro lugar, a gente não planejou a morte de ninguém, a gente foi lá para cumprir mandados de prisão. Só que a gente sabia que ia enfrentar uma forte resistência por parte dos marginais. A opção pelo confronto não era da polícia. Também é importante falar aqui que a polícia não entra atirando. Ela entrou na favela tomando tiro. Foi bem diferente. E foi justamente o que aconteceu ontem. Então, quem desejou esse resultado foram eles. Quem procurou esse resultado foram eles. Quem não enfrentou, os 113, salvo engano, que não enfrentaram, estão aí, são presos. Estão lá em Bangu. Agora, quem enfrentou, escolheu seu destino. É simples assim. Então, esse foi o planejado. O planejado, a gente sabia que ia encontrar um grande número de criminosos armados. Então, a operação estava completamente planejada. Agora, o resultado, quem escolheu não foi a polícia, foram eles. Deixa eu falar. Deixa eu complementar só a questão da sua pergunta, Pedro. Dizer que essa operação ela vai envolver uma alta complexidade. O planejamento analisou esses dados de forma meticulosa, com imagens, com levantamento de liderança, possíveis locais de fuga, rota de fugas, etc. A gente alocou policiais do Batalhão de Operações Especiais, entendendo que são os policiais extremamente preparados, equipados, que têm um treinamento específico para essa missão. Obviamente que o enfrentamento foi uma escolha desses criminosos, mas há de se ressaltar e de frisar o seguinte: nós enfrentamos e nós atuamos no quartel-general do Comando Vermelho, na área em que a gente entende, em que as lideranças, em que o poder decisório sai daquela região. Então, obviamente que era sabido e era previsto que haveria uma grande resistência, um grande confronto para proteger lideranças que estavam atuando naquela região. Então, todo esse contexto, essas variáveis foram analisadas e foram detalhadas nesse grande planejamento feito pelas polícias civil e militar, esse planejamento que antecedeu a execução dessa grande operação nessa área do Complexo do Alemão e da Penha. Só complementando, dentro do planejamento, ele vai até um detalhe do que é previsível acontecer. Então, o confronto, ele é esperado, ele é previsível, mas não desejado. A ideia é sempre cumprir a prisão, só que são variáveis que a gente não tem controle. Nós tivemos aí 113 variáveis positivas, que foram aqueles que resolveram se entregar, e 115 variáveis que foram negativas. Foi exatamente criminosos que resolveram atacar o policial.
e o resultado foi esse. Esse resultado, ele não é o desejado. A polícia sempre trabalha com o intuito de preservar vidas, seja elas de quem for. Por isso, o planejamento optou em deslocar esse confronto para uma área onde tivesse a mínima chance de ter algum inocente no meio desse confronto. Só um segundo, pessoal. Antes de abrir para a próxima pergunta, o secretário Felipe Cury precisa se ausentar para ir para o corpo de velório. Alguém tem alguma pergunta especificamente para ele? Olá, boa tarde a todos, Pedro Rodrigues aqui da CNN. Ontem o governador afirmou que o Estado estava sozinho nessa mega operação que foi a maior da história. Queria saber dos senhores, especialmente do secretário da Polícia Civil, se vocês entendem que havia necessidade da participação do governo federal, se esse pedido foi feito. E em relação aos ativos, onde a nossa funciona dentro da nossa inteligência aqui da Polícia Civil, onde nós monitoramos movimentações suspeitas financeiras de organizações criminosas. Para vocês terem uma ideia, o CIFRA nosso, só em no ano passado, de um ano para cá, movimentou, na verdade, monitorou cerca de 51 bilhões de movimentações financeiras. E aí nós elaboramos relatórios de inteligência financeira para polícias civis de todo o Brasil, para a nossa própria Polícia Civil e também juntamente com a Polícia Federal. Além disso, nós temos outro acordo de cooperação técnica, onde nós temos a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A FICO aqui no Rio de Janeiro é o único estado em que ela funciona dentro da inteligência da Polícia Civil, o único estado do Brasil. Então a integração que nós temos atualmente, inclusive com a Polícia Federal, com o Dr. Galvão, toda a equipe dele lá, e a nossa equipe aqui da Polícia Civil, principalmente na nossa área de inteligência, é a melhor possível. Nós fazemos operações conjuntas, investigações conjuntas. Aquela operação, inclusive, que prendeu um deputado estadual, foi uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Federal, trocando informações, análise das informações em relação a esse deputado, ex-deputado estadual, toda foi feita dentro da Polícia Civil, com diligências investigativas junto com a Polícia Federal. Então, assim, o que nós solicitamos de apoio que não foi atendido foi um apoio logístico de equipamentos, de blindagens de esteira, que nós não dispomos, porque são equipamentos exclusivos das Forças Armadas, e por isso nós pedimos esse apoio logístico para utilizar esses equipamentos para transpor essas barricadas de uma forma mais rápida. Por quê? Às vezes nós perdemos 2, 3 horas para poder abrir essa barricada, passar por esse obstáculo, e aí os marginais acabam saindo das suas casas, dos seus locais, dos seus refúgios, e se escondendo. Quando a gente chega lá, a gente até sabe onde eles estão, por informações de inteligência, só que, por conta desses obstáculos que são praticamente intransponíveis, e os equipamentos que nós temos não são capazes de ultrapassá-los, porque somente esses blindados de esteira, que são de uso exclusivo das Forças Armadas, têm essa capacidade. Por isso nós pedimos esse apoio logístico para realizar uma operação que na verdade foi uma operação em janeiro ou fevereiro do ano passado. E aí, como nós tivemos a negativa, a gente nem optou por pedir mais. É isso. Vai ficar esclarecido. Mas sou eu. Eu acho que deixa o coronel, ele fala. Vou falar. Com relação à operação, complementando, e eu vou chegar na sua resposta, é importante dizer que todos os requisitos previstos na DPF foram observados na execução e no que precedeu essa operação, sejam elas comunicações devidas às secretarias estaduais e municipais de saúde, às secretarias estaduais e municipais de educação, ao Ministério Público, ou seja, todas a presença de ambulâncias e socorro no local da operação e também a presença de câmeras corporais em todos os nossos policiais policiais militares envolvidos na operação. Isso é importante que se diga. Quero também aqui dizer que todos esses 91 fuzis aqui passarão por perícia e certamente vão mostrar que todos eles praticamente foram usados por narcoterroristas, entre parênteses, vítimas dos usuários,
e vários disparos contra nossos policiais. Esses fuzis, eles não são frutos de operações e de ações em que eles são encontrados em caixas empoeiradas, são encontrados em paióis abandonados. Eles foram encontrados todos nas mãos de criminosos, à custa de sangue dos nossos policiais. Só de policiais militares nós temos 9 policiais feridos e 2 policiais mortos. Isso demonstra o grau de resistência que esses narcoterroristas ofereceram para nossas tropas. Muito se diz que não foi utilizado inteligência, e parece que os falsos especialistas entendem que inteligência, basta dizer que a operação utiliza inteligência, que abre-se um portal na comunidade e os policiais adentram, vão lá, apreendem 91 fuzis e saem ilesos. Isso é uma falácia, isso é uma narrativa de quem não conhece nada de atividade policial, de quem nunca sentou na cadeira de uma delegacia de polícia ou de um batalhão da Polícia Militar, nunca operou segurança pública. Então eu quero dizer que todas as premissas previstas na DPF 635 foram cumpridas e todas as imagens serão disponibilizadas para os órgãos de controle. É importante que se frise aqui também que, por uma questão técnica, as nossas câmeras corporais, elas são dotadas de baterias que duram cerca de 12 horas. E a operação, ela começou a ser brifada e nós começamos a reunir, tanto na sede da Polícia Civil, aqui na cidade da Polícia, quanto no nosso Comando de Operações Especiais, a partir de 3 horas da manhã. As nossas tropas, elas começaram a incursionar a partir de 5 horas da manhã. Então, há que se levar em consideração que em algum momento, e obviamente no policiamento ordinário, quando da utilização das câmeras corporais, há a substituição dessas baterias quando do nosso desenvolvimento do policiamento ostensivo. Agora, dado o cenário que ali os policiais estavam empregados e atuando nessa operação, certamente em algum momento as baterias, elas perderam a carga, e em algum momento essas imagens, elas podem ter sido interrompidas, haja vista que não houve oportunidade de chegar a esses policiais. Para que se tenha uma ideia, as tropas do Batalhão de Operações Especiais, nós dispusemos para os nossos agentes de uma reserva de armamento móvel, para que tal o grau de enfrentamento que esses marginais impuseram aos nossos agentes, nós levamos munições, levamos armamento extra, hidratação para os nossos policiais no terreno, haja vista que a todo momento os policiais do Batalhão de Operações Especiais foram atingidos e alvejados por diversos disparos desses narcoterroristas. Então, isso impediu que essas baterias fossem substituídas, tendo em vista que houve um forte confronto. Basta ver o resultado operacional alcançado, o número de presos, o número de pessoas que foram neutralizadas que optaram pelo confronto. Muito obrigado. Senhores, vou me retirar, peço desculpa, mas eu tenho que ir lá para prestar uma homenagem aos nossos policiais. Tá? Obrigado a todos, boa tarde. Estou indo lá já, tá? Vamos dar prosseguimento. Vou pedir para o pessoal se realocar aqui, por favor. Tem pergunta agora? Vamos lá. Agora o Vladimir, por favor. Nós temos mais, no máximo, 10 minutos, então pedir para tantas perguntas quanto as respostas serem mais breves. Boa tarde a todos e a todas. Secretário Vitor, especificamente para o senhor, nós temos ouvido a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, desde ontem, a Defensoria, o Ministério Público e outras organizações que estão preocupados com, segundo eles, violações aos direitos humanos nessa operação. Estou reportando que eles estão falando, secretário. Vários parentes de vítimas
deram declarações hoje, lá na Penha, dizendo que esses cidadãos mortos haviam tentado, inclusive, se entregar. Temos, inclusive, denúncias de que haveria algum tipo de tortura ou algum tipo de fuzilamento sumário dessas pessoas. Estou dizendo que as pessoas estão comentando, secretário. Então, queria dar a oportunidade para o senhor, secretário de Segurança, falar se realmente houve respeito aos direitos humanos nessa operação e se haverá uma investigação em cima dessas denúncias. Obrigado, Vladimir, da TV Brasil. Boa tarde, Vladimir. Bom, a gente tem que partir primeiro de uma premissa. O trabalho da polícia sempre é no sentido de preservar vidas e de respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Essa é a premissa que a polícia tem. Está ali para resguardar a integridade física de todos. Bom, dito isso, são várias as imagens de criminosos se entregando, vários deles. E todos eles, ou a grande maioria, portando fuzis. Isso é recorrente nas redes sociais, eu não preciso estar aqui mostrando cada uma dessas imagens. Agora, se tem uma atividade que ela sofre fiscalização intensa, é a atividade policial. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participou de todo esse processo, desde a inteligência, planejamento e execução. No briefing da operação, haviam membros do Ministério Público presente para acompanhar de perto como seria a fase ostensiva dessa operação. O que as famílias falam, reclamam, denunciam, claro que serão objeto de declarações junto às delegacias e foram instaurados inúmeros inquéritos para apurar esses confrontos. Mas deixando claro que todos esses inquéritos, os policiais são vítimas, autores são os criminosos. E eventual desvio que possa haver, que eu acredito que não tenha havido, será também apurado. Secretário de Autoridade, boa tarde. A minha pergunta é com relação a todas as reclamações que foram feitas com relação à retirada dos corpos na madrugada de hoje no complexo da Penha do Alemão, porque muita gente está reclamando a respeito da falta de presença do Estado no momento da retirada desses corpos. Eu queria saber se houve algum motivo de segurança para que o conflito se estendeu até 9 horas da noite, para saber se houve algum motivo de segurança específico, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar também não ajudaram na retirada desses corpos, até porque há informações sobre posições com relação ao uso de roupas táticas com as pessoas que estavam atuando para o tráfico. Então, eu queria saber por que a Polícia Civil e a Polícia Militar não ajudaram na retirada desses corpos no momento em que isso aconteceu na madrugada e na manhã de hoje. Bom, primeiro, não ajudaram porque não sabiam da existência deles, obviamente. Um confronto em uma área de mata densa, muitos são baleados e acabam adentrando mais para o interior dessa mata ou vão para outras regiões buscando auxílio, buscando socorro. E, obviamente, a gente não consegue atender essa demanda porque a preocupação e a orientação do policial é no sentido que aquele que confrontou, aquele que atacou o policial respondeu, o policial consegue identificar o agressor e lá tenta prestar o socorro ou não, por ele já estar morto. O objetivo é tirar esse opositor daquele local, socorrê-lo ou, obviamente, naquele momento, naquelas condições, é impossível você realizar qualquer outra ação que não seja aquela de preservar a sua vida e a vida de quem está participando da operação. Então, todos aqueles que foram retirados na madrugada até de manhã eram criminosos ou investigados que sequer a polícia tinha conhecimento da existência deles. Tá? O que a gente vê é a quantidade muito grande, efetivamente, de criminosos adentrando na mata. Agora, quantos dali
confrontaram com a polícia e foram neutralizados, quantos efetivamente conseguiram fugir, é um número que a gente não consegue, nesse momento, dizer. Bom, além da questão apresentada pelo secretário Vitor, de a possibilidade de a pessoa mesmo baleada fazer uma progressão de forma que fique em algum lugar, impossível de localizá-la depois, a Polícia Civil tem seus protocolos também para atendimento com relação à retirada de corpos. Quando um corpo é encontrado, a Polícia Civil, a primeira delegacia que a pessoa se direciona, ou a Polícia Militar, quando encontra, ela comunica à Polícia Civil, é acionada a Delegacia de Homicídios, é feita uma perícia de local, o corpo é liberado e aí depois o Corpo de Bombeiros remove o corpo. Não foi o que aconteceu. Ali, os moradores, alguns familiares possivelmente também, removeram os corpos e depois o poder público tomou conhecimento. E a partir desse momento foi que o poder público começou a agir. Os bombeiros foram até o local, retiraram os corpos, encaminharam o IML para o exame necessário, para o exame de necrópsia necessário. Ou investigados que sequer a polícia tinha conhecimento da existência deles. Tá? O que a gente vê é a quantidade muito grande, efetivamente, de criminosos adentrando na mata. Agora, quantos dali confrontaram com a polícia e foram neutralizados, quantos efetivamente conseguiram fugir, é um número que a gente não consegue, nesse momento, dizer. Bom, além da questão apresentada pelo secretário Vitor, de a possibilidade de a pessoa mesmo baleada fazer uma progressão de forma que fique em algum lugar, impossível de localizá-la depois, a Polícia Civil tem seus protocolos também para atendimento com relação à retirada de corpos. Quando um corpo é encontrado, a Polícia Civil, a primeira delegacia que a pessoa se direciona, ou a Polícia Militar, quando encontra, ela comunica à Polícia Civil, é acionada a Delegacia de Homicídios, é feita uma perícia de local, o corpo é liberado e aí depois o Corpo de Bombeiros remove o corpo. Não foi o que aconteceu. Ali, os moradores, alguns familiares possivelmente também, removeram os corpos e depois o poder público tomou conhecimento. E a partir desse momento foi que o poder público começou a agir. Os bombeiros foram até o local, retiraram os corpos, encaminharam o IML para o exame necessário, para o exame de necrópsia necessário. Pessoal, estamos com mais 5 minutos, agora é a Roberta. Boa tarde. Você falou agora da dificuldade de contabilizar, né, quem estava em confronto. Enfim, a gente já tem um levantamento de quanto desses 15 suspeitos que foram mortos tinham mandado de prisão. Roberta, na realidade, assim que esses corpos entrarem no IML, começa o processo de identificação, seja para o exame dos corpos, seja para o reconhecimento próprio da família. É um processo seguinte, tá? Isso está sendo feito gradativamente por conta da demanda que o IML está tendo. Obviamente existe uma força-tarefa, a Polícia Civil está fazendo um esforço muito grande para que agilize isso, que obviamente aqueles familiares desejam enterrar os seus entes. E esse trabalho, ele é feito. E só com a identificação é possível saber se eles tinham antecedentes ou não. Exatamente, como falou o secretário Vitor, Roberto, o primeiro trabalho é identificar. E às vezes não é fácil identificar, porque a pessoa pode apresentar alguma lesão que traga alguma dificuldade para que ela seja identificada. Após essa identificação, nós vamos fazer a pesquisa sobre os antecedentes, sobre pendências judiciais da pessoa, inclusive com relação aos mandados da própria operação. Essa informação já está sendo toda levantada e vai ser apresentada posteriormente, depois de ser trabalhada dentro da investigação. Vamos lá, doutor Vitor, por favor. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Eu vou tirar algumas dúvidas, viu, secretário? Mais próximo. Entre 119 horas, entre corpos encontrados hoje e ontem, eu vou para essa programa porque eu tentaria como sempre brincadeira, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, número total de policiais civis, incluindo policiais
policiais civis e policiais militares. Em terceiro lugar, secretário, na semana que vem tem um evento extremamente importante internacional, como o Rio de Janeiro, 50, na sua pequena, não está presente a autoridade, que eu tenho que apresentar. Operação, uma semana antes do episódio dessa reunião na semana que vem. Foi uma mera coincidência, já estava no planejamento, enfim, tem alguma coordenação, e por último, por gentileza, o presidente do governo federal está chegando agora à tarde aqui no Rio de Janeiro para oferecer ajuda. Qual é a ajuda que efetivamente o governo do Estado gostaria de ter para conseguir só negar ao governo federal? Obrigado. Bom, Felipe, eu só não entendi a tua primeira pergunta com relação de mortos. Se continua, esse é o número para vocês considerar no final, ou ainda tem uma possibilidade de... Não, a gente não foi consolidado ainda, tá? Isso pode ser que a gente tenha um aumento, acredito que não seja muito, mas pode ser que tenha algum aumento. Em relação ao evento da semana que vem, as polícias do Rio de Janeiro já estão acostumadas, está no DNA das polícias, o planejamento e execução de segurança desses eventos. Eu creio que pese essa operação de ontem, ela não vai impactar em algum tipo de risco nesse evento que vai ter na semana que vem. Quanto ao apoio do governo federal, esse encontro é com o governador Cláudio Castro, que vai fazer essa primeira triagem. Como ele disse, os secretários hoje não vão se envolver em nada que não seja técnico. Então, esse primeiro momento, nesse primeiro diálogo, o governador vai tratar com o governo federal de que forma essa ajuda pode dar. E, obviamente, a área técnica vai poder especificar efetivamente que tipo de ajuda o governo federal pode oferecer ao Estado. De inteligência e tinha prazo de mandar. Olha só, não existe coincidência nenhuma, existe, assim, são prazos processuais que existem, dados de inteligência que indicam que o momento deveria ser nesse o dia de ontem. Vamos lá, secretário. A primeira pergunta é em relação ao chefe dessa facção criminosa, o DOCA. Ontem a gente tinha informação de inteligência que ele estaria também na área de mapa. Então, você já sabe para onde ele foi, tem uma informação se ele continuaria, enfim, essa operação ainda tem que iniciar naquela área de mapa. A outra questão é que a gente está falando, a gente viu isso na coletiva do governador mais cedo, falando que essa não é uma UPP2, que é uma operação para cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão. Mas, e agora? Como é que fica a situação no complexo do Alemão? O senhor acha que essa grande quantidade de mortes, de apreensão, que é claro, é furioso, isso já é suficiente para frear essa facção criminosa e a gente tem uma situação diferenciada no Alemão, ou a gente volta a partir de amanhã, outras lideranças, outros criminosos de outras facções tentando tomar aquele território. O que vai ser feito para aquela região após essa grande operação que o governo do Estado tem falado? Bom, nenhuma operação exclusivamente ela tem um condão de resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. A gente tem um passivo de muitos anos. Como eu disse, são quase 1.900 comunidades no Rio de Janeiro. Se nós pegarmos todo o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, colocarmos 100% para ocupar esse território, nós teríamos no máximo 7 policiais por comunidade. Isso não resolve o problema da comunidade e não resolve o problema da segurança pública. Mas ela é necessária. Ela é necessária por quê? Porque essas operações, em sua grande maioria, têm como justificativa investigações que demonstram a necessidade de combate e repressão a essa organização criminosa. Seja para retirar da mão dele essa quantidade de armas, mas também a parte financeira. Quanto à investigação propriamente dita, do seu líder, de como vai continuar, eu acho que o mais indicado para falar é o delegado Moisés, que tem detalhes sobre ela. Em relação ao traficante ao delegado DOCA, é o que eu posso dizer, que já tinha informações sim, que eles estavam no local, e por isso, a grande quantidade de traficantes concentrados na área específica, mas não posso estar falando, se eu sei o espaço, nem eu soubesse que poderia estar falando sobre como frustrar outras investigações continuam,
Essa foi uma investigação, como já foi dito, de cerca de 1 ano, onde nós identificamos aproximadamente 70 narcotraficantes atuantes naquela região, traficantes esses que, liderados pelo general de Jandares, extorquiam naquela região, responsáveis, as investigações já mostraram que eles são responsáveis por diversos roubos de delitos, diversos roubos de carros, pelo Tribunal do Tráfico, que era liderado pelo general de Jandares e pelo Barenal, onde eram aplicadas sanções a moradores da região, torturas eram realizadas contra os moradores, não só contra rivais, mas também contra moradores, que eles suspeitavam que poderiam estar passando informações deles. Então, ao longo dessa investigação, constou com o apoio do Ministério Público, foram identificados, foram responsabilizados, foram decretados mandados de prisão, e nós fomos lá ontem para isso, para cumprir os mandados de prisão e para capturá-los. Como o doutor Leonel já pegou um complemento, depois da última pergunta, o Juliano da UPIA, vamos encerrar. A importância da captura desses criminosos é também para estar como exemplo, né, para toda aquela criançada, todos os jovens que moram na comunidade, utilizando fuzis, cordões de ouro roubados. Quem tem que ser exemplo para a molecada, para a criançada, é o trabalhador, é o pai, a mãe, o professor, não esses criminosos. Então, obviamente, a importância de capturá-los, não só da questão criminal, tirar da circulação, como retirar esse exemplo terrível para toda a família que sofre com a presença desses narcoterroristas no local. Última pergunta. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida para entender o seguinte. Desde o político do governador, o senhor repetiu aqui, secretário, que só tem 4 vítimas, mas os senhores não contabilizaram se as pessoas que chegaram no IML têm mandado de prisão. Também falaram aqui que ainda vão fazer o procedimento de identificação. Qual é a base para entender que só tem 4 inocentes e nenhum dos outros 119 tem qualquer passagem pela polícia, porque você não tem nenhuma informação sobre isso? E esses fuzis não estavam com as pessoas que foram no momento dos locais de confronto? Por que não foi feito essa identificação dos locais onde esses fuzis foram apreendidos? A gente vai ter no final tem 118, porque são 91 fuzis, 26 pistolas no revólver, mas o senhor mesmo disse que já vai passar de 119 mortes, então pessoas que não estavam com armas também podem ter sido atingidas? Qual o seu nome? Juliana. Ô, Juliana, veja bem, todo o planejamento foi feito para retirar o conflito da área edificada da comunidade. Porque lá sim há uma grande quantidade de pessoas inocentes que moram e residem naquela localidade. Quando você retira isso, a gente diminui a chance de ter algum inocente, de ter algum trabalhador na área de mata. Até por conta do horário, 5h30, 6 horas da manhã, dificilmente quem trabalha não vai estar numa floresta, numa mata fechada, a não ser que esteja a serviço da organização criminosa que domina aquele território. Por isso que a base para dizer que os 119 criminosos ou mortos, 115 são criminosos. Claro que a gente vai fazer esse tipo de pesquisa, e também não é o fato de, eventualmente, algum desses criminosos não tenha antecedentes criminais, vai fazer com que ele se torne vítima ou inocente. Porque a história do Rio de Janeiro já mostrou por vários momentos que criminosos, apesar de ter uma vasta vida criminosa, não têm antecedentes criminais. Então, não é só isso, dentro de um contexto, tá? A gente não consegue imaginar um inocente, né, utilizando um colete balístico, mesmo que ele não esteja com arma naquele momento. A gente não consegue ver um inocente usando um uniforme camuflado. Então, tudo isso são elementos que levam a crer que aqueles que confrontaram com a polícia ou aqueles que foram encontrados depois, até porque passamos aqui imagens de criminosos de mortos retirados da comunidade e outros moradores retirando esse fardamento deles. Essa é uma questão. E enquanto a relação à perícia naquele local, obviamente, também passou por uma imagem de um policial do BAC, que
que foi baleado e levou 2 horas para socorrer. Então é inimaginável, ou não é racional, ou não é razoável que se leve uma perícia para aquele local, colocando em risco a vida desses profissionais.